Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer o primeiro vídeo de 2023. No vídeo de hoje eu trago o seguinte tema: a problemática tradução de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Antes que eu comece a comentar sobre este assunto, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, certo? Que vocês possam alcançar aí as suas metas, né? Que qualquer pessoa tem, né? Aquilo como objetivo de vida. Espero que vocês tenham muita saúde, sucesso e é isso aí. E estamos juntos, né? E vamos aí, durante esse ano, compartilharmos conhecimento. Bom, pessoal, claro, não poderia esquecer, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição deste vídeo, está aí o meu contato. Certo, pessoal? Então vamos lá. Esse texto de Eclesiastes 3:11 ele foi uma pergunta, né, que o meu xará Jefferson Almeida ele fez. Isso em 10 de novembro, se não me falha a memória, 10 de novembro de 2022. Olha só, 2 meses depois eu estou fazendo aqui esse vídeo. Demorou, mas saiu, né? Ele perguntou assim, olha, esse texto aqui, qual é a melhor tradução? Deus, ele pôs o mundo no coração do homem ou a eternidade? Porque assim, ó, a Bíblia ACF, ela traduz, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem. Só que a Ara, ela diz, também pôs a eternidade no coração do homem. E a King James atualizada, ela diz, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então, qual seria a melhor tradução? Bom, o que acontece? Esse texto ele é muito problemático. Por quê? Porque existem, várias opções de traduções aqui. Eu estava lendo aqui alguns eruditos sobre esse texto e eu vi, eu descobri uma vasta e gigantesca possibilidades de tradução. Então vamos começar aqui, tá? Todo o problema desse texto começa aqui, ó, nesse termo hebraico aqui, ó, olam. O que significa olam? Olam é um termo hebraico que significa eternidade, para sempre, um tempo indefinido, um tempo obscuro, um tempo que ele não está, ele não é específico, tá? Tipo 5 anos ou 10, não. É um tempo indefinido, tá? E ele é um termo que é usado para eternidade, para falar do para sempre, certo? E o que acontece? Eu estava lendo alguns eruditos, eles pegam esse termo olam e eles traduzem como, no caso, o BDB, que é um dos melhores léxicos em hebraico, que só temos em língua inglesa. Eu estava lendo ele e ele cita esse texto falando que olam deve ser entendido aqui como a idade do mundo, ou seja, a duração do mundo. Então, a tradução seria também pôs a duração do mundo ou a idade do mundo no coração do homem. Por que a idade do mundo ou a duração? Porque esse termo aqui, olam, ele passou, ele tem esse sentido de mundo, você encontra bastante isso no hebraico pós-bíblico, Tem alguns documentos que mostram isso, esse sentido de mundo para esse termo. Então, o BDB, ele pega esse termo e diz que o melhor, ou no caso aqui, deve ser entendido como a idade do mundo. Então, qual é a ideia? A ideia é, o versículo 1 ao versículo 8 fala do quê? Da limitação do homem, que tudo tem um tempo específico. A vida do homem, ela é baseada em várias estações, como cresce, ele nasce, Ele cresce, no caso, ele nasce, cresce, reproduz, depois morre e tal. Então ele tem um limite.
certo? E aí esse texto ele fala o quê? Que Deus fez tudo formoso em seu tempo, né? Que Deus ele colocou o tempo ali de cada coisa e também pôs o mundo, ou seja, a duração do mundo no coração do homem. Então, essa é uma ideia, tá? A segunda ideia que se tem acerca desse termo hebraico, olam, esse aqui, ó, é o que? É que ele se refere à questão da eternidade, né? Deus colocou, ele pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, os versículos 1 a 8 fala da limitação do homem, certo? E aqui, né, ele vai falar, né? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E aí, qual seria a ideia? Que o homem ele é mortal, que os versículos 1 a 10 ali ele vai mostrar isso, né? Que tudo na vida do homem tem um certo limite. Só que além disso, além dessa limitação que Deus deu ao homem, ele também pôs a eternidade no coração do homem. Sem que este, ou seja, sem que o homem possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Mesmo a eternidade, que é o que alguns aqui eles explicam que isso aqui é a questão do pós-morte, né? Quando ele morre, ele não acaba ali, porque a eternidade está no seu coração. Claro que coração aqui é apenas uma metonímia, né? Que é uma figura de linguagem que você usa um termo pensando em outro. Tipo, você pega um prato, né, e você fala, olha, esse prato está muito bom. Quando você usa ali o termo prato, você não está falando do prato em si. Você está falando da comida. Então envolve uma questão de associação do prato com a comida. Então aqui seria, no caso, coração, é uma menção às emoções e aos desejos que o homem tem, tá? A sua vontade e tal. Então Deus ele pôs a eternidade na vontade do homem. Então o homem ele sabe, né, ou pelo menos ele pensa se existe algo desse tipo, se existe algo pós a morte dele, ou se vai existir algo pelo menos num futuro distante. Deus ele pôs esse desejo no coração do homem. Só que o homem ele não consegue descobrir as coisas que Deus fez, desde o princípio até o fim. Né? E essa questão está ligada aos versículos 1 ao 8. Tipo assim, por que Deus ele já não deu a eternidade ao homem, já fez o homem para ser eterno, sem precisar nascer, crescer, morrer e tal. E para depois que ele morre, ele vai para outro mundo, né? Porque Deus já não fez isso. A gente não sabe. Então, Deus ele colocou essa vontade no homem, mas que o homem ele não descubra isso aí, né, que Deus fez, certo? Então essa é outra ideia, tá? Então a tradução ARA ela carrega essa possibilidade. No caso da tradução King James, né, aqui ela fala, né, o desejo profundo é que alguns eruditos eles entendem que o termo olam ele é uma metonímia de associação, ou seja, ele se refere, né, ao desejo profunda, a vontade do homem pela eternidade. E essa vontade que o homem tem pela eternidade foi Deus que fez, foi Deus que colocou nele. Então, mesmo ele sendo mortal, ele sendo um ser que nasce, cresce, tal, morre, ele tem esse desejo pela eternidade. Ele espera alguma coisa depois. Né? Tanto é que você encontra aí pessoas falando, né? Olha, eu não consigo acreditar que quando a gente morre, a gente acaba. Né? Porque, tipo assim, tá, qual o sentido da vida nisso? A gente vive, morre e acabou. Né? Então, isso já é algo que Deus coloca no coração do homem. Então, essa seria outra possibilidade de entender esse texto. Então, já tem 3, né? Outra possibilidade está ligada a esse termo aqui, olam, ele vem da raiz de elem. Elem quer dizer oculto, segredo, desconhecido, algo que não é revelado, tá? Então, alguns estudiosos apontam o quê? Que a tradução seria também pôs ou colocou, né, a obscuridade no conhecimento do homem. Ou seja,
Deus, ele colocou algo obscuro no conhecimento do homem para que ele não descubra as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sempre vai ter algo ali na mente humana que não permite que ele saiba tudo. E ele não vai saber. Então, essa seria outra ideia, tá? Outra ideia que eu também li, que eu também vi sobre esse texto, de como você pode traduzir, só que essa ideia ela não é muito usual, tá? Ela não é muito aceita, digamos assim. É que o termo olam, ele é um termo que está ligado, ele está relacionado a um cognato em árabe, que significa conhecimento. Então, a ideia seria que Deus, ele colocou no coração do homem o conhecimento, só que limitado. Então, esse conhecimento limitado que Deus colocou no homem, aí entra, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, a tradução seria: também pôs ou colocou o conhecimento no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, quer dizer, um conhecimento limitado. Existem alguns eruditos que seguem essa visão, tá? Então, assim, é um pouco difícil de você definir o que de fato esse termo ele quer dizer aqui, já que tem tantas possibilidades e os eruditos eles discordam entre si o tempo inteiro aqui, tá? Agora sim, se nós levarmos em consideração o uso usual do termo, seria a questão da eternidade. Tá? Então você poderia ver como está na ARA ou na King James. Também é possível você colocar como está na ACF, certo? Então, assim, é um termo que ele tem que fazer sentido com o restante da frase, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, esse texto ele parece indicar algo que Deus pôs no homem de forma limitada, que ele não pode descobrir certas coisas que Deus fez. Então, para mim, o melhor entendimento é esse. Deus pôs no homem algo que o limita, que ele não pode descobrir. Seja a questão, seja o desejo pela eternidade, faz total sentido, Falar que... Voltando aqui, pessoal, o telefone tocou, Bom, a questão que a Bíblia King James fez, ela faz muito sentido. Ele fala que Deus colocou no coração do homem um profundo desejo, o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Ou seja, mesmo o homem tendo uma vontade de algo extratemporal, ele não consegue descobrir tudo o que Deus fez. Ou seja, ele é limitado. Fato é que o consenso é que existe aqui uma limitação no homem. Porque ele não descobre tudo que Deus fez. Essa segunda frase aqui, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, ela é a frase-chave aqui. Que parece que Deus colocou algo num homem de forma limitada, exatamente para que ele não descubra o que Deus fez do princípio até o fim. Então, para mim, a melhor ideia seria essa, de que aqui é algo que Deus pôs no homem para que ele fosse limitado. Tá, pessoal? Então, seja a eternidade, seja o mundo, enfim, ou o conhecimento, ou algo obscuro, como eu apresentei aqui. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. O próximo vídeo, eu vou falar mais sobre assuntos, que envolve textos gregos, hebraico e tal, porque eu gosto desse tópico, é o meu tópico preferido. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos, tenham aí um excelente começo de ano e estamos juntos e até o próximo vídeo. Fui!